A paz do Senhor, crianças. Graças a Deus, né? Estou feliz por poder participar de mais um trimestre, né, onde a gente vamos estudar sobre as histórias, conhecendo algumas histórias de Jesus. Amém, crianças? Para mim é uma grande alegria poder estar aqui para passar para vocês, né? Estou feliz porque nós estudamos no trimestre passado sobre os milagres de Jesus. E agora nós vamos estudar conhecendo algumas histórias de Jesus. A nossa revista é essa, para você que ainda não tem, né, crianças? Mas vai acompanhando aí em casa com a Bíblia, né? Chama o papai e a mamãe para assistir às aulas com as tias. E primeiro do que tudo, nós vamos fazer uma oração para começarmos a historinha de hoje. Amém? Senhor nosso Deus, Pai eterno todo-poderoso, quero te agradecer, Senhor, por este momento, apresentando, ó Deus, as tuas filhas que vão estudar esta lição nesse trimestre, e que o nosso Senhor venha nos ajudar cada vez mais a entender o seu querer e ficar na tua dispensação, ó Deus. Desde já eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, crianças? Então hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem por título A História da Sementinha, aonde se encontra, crianças, no livro de Marcos. Pega aí sua Bíblia, você que não tem revista, né, para acompanhar a lição de hoje, que se encontra no livro de Marcos, o capítulo 30 e o verso até o 34. A história de hoje que nós vamos estudar, criança, fala da sementinha e do reino de Deus. Nós vamos passar para vocês, a tia vai passar para vocês tudo aquilo que a tia entendeu a respeito do reino de Deus. Nós sabemos que o nosso Jesus, depois que ele fez aqueles milagres e maravilhas, né? O nosso Jesus também ensinava aos seus discípulos, porque ele, no passado tempo, ele adquiriu ele tinha muitos conhecimentos, e ali também ele passava sempre nos lugares e começava a ensinar. Então hoje o Senhor Jesus, a história de hoje conta que Jesus chegou a um certo lugar e começou a contar as histórias sobre o reino de Deus. E então, no meio daquele povo, sempre tinha um ou dois, né, chefes da sinagoga, saduceus, fariseus, que não entendia o porquê que o Senhor Jesus falava daquela forma para o seu povo, né? Porque muitas das vezes a Bíblia conta que o Senhor Jesus falava através de parábolas. E o que é isso, tia? Parábolas? Eram histórias que Jesus contava para os seus discípulos e muitas das vezes eles nem mesmo entendiam. Porque o Senhor, ele tem suas formas de falar do amor e do evangelho através das histórias que ele contava. E hoje nós vamos conhecer, né, a historinha da semente, da sementinha. Por quê? Porque ela foi muito importante, ela contribuiu muito para o reino de Deus, criança. A historinha de hoje diz o seguinte, que o Senhor Jesus, quando ia falar do amor, né, e do poder da palavra, ele sempre assemelhava os fatos a histórias. E ali no meio ficava uma ou duas ou três pessoas que não entendiam. Como a tia já falou, principalmente, né, os senhores da lei, os doutores, né, que estavam ali na sinagoga, mas não entendiam o porquê que Jesus sempre contava as histórias e o povo ficava tudo ali atento, ouvindo a história que Jesus contava. Então Jesus começou a falar de uma semente do reino dos céus, que é comparado a uma sementinha de mostarda, criança. Como vocês podem ver, é uma das menores sementes que existe na face da terra. Existem outras sementes também, crianças, né? Bem pequenininha, como a do tomate, a da uva, tem outras sementes também que são pequenas, mas o Senhor comparou o reino dele e as historinhas. Naquele momento ele estava dando explicação sobre esta semente. Por quê? Crianças, ela é conhecida como a menor semente da terra. E o reino de Deus, sempre o Senhor procurou mostrar para os seus seguidores que aquele que for o menor da casa do Senhor herdará o reino dos céus. E a semente de mostarda, aos olhos humanos, ela é a menor.
Mas, porém, tem um grande segredo. Sabe o que, crianças? Esta semente, ela dá uma árvore robusta e muito frondosa. Aqui a tia trouxe essa árvore, né, representando a sementinha da mostarda, porque ela cresce dá sombra para aqueles que querem e dá também espaço para que os pássaros possam construir seus ninhos e até mesmo chocar os seus ovos. E aqui nós vimos que aqui tem uma semente, aqui tem outra, né? São 4 sementes e a mostarda está no meio. Por quê? Ele quis destacar a mostarda pelo tamanho dela. Ela é pequena, mas ela dá um fruto enorme. Tá entendendo, crianças? E aqui o Senhor diz que durante o reino de Deus, né, é semelhante a uma semente de mostarda. Porque diante de outras sementes, nós podemos ver que a semente de outras frutas, como a tia já falou, são grandes, mas às vezes dá um fruto pequeno, dá um fruto azedo, dá um fruto que ninguém gosta, não é verdade, crianças? E a semente da mostarda, pelo tamanho dela, ela é pequena, mas como a tia já falou, ela dá essa árvore enorme, que promove sombra, lugares para os pássaros, né? E assim é semelhante, o Senhor semelha a semente de mostarda ao seu reino. Por que, crianças? Porque cada sementinha que você planta, que você espalha, né, na terra, sempre dá frutos e frutos bons. Assim também é o reino dos céus. Quando você conhece a Jesus, quando você obedece a palavra do Senhor Jesus, que você planta a semente da palavra nos corações das pessoas, crianças, mesmo que seja só esse pouquinho assim, mas ali o Senhor rega, o Senhor vai aperfeiçoando, o Senhor vai cuidando e aquela palavra que você plantou no coração de alguém vai crescendo, porque a memória em ação, eu quero que vocês vejam com a tia, diz assim, o dom que não importa em que plantar, de modo que quem rega, mas sim, Deus dá o crescimento. Vamos repetir com a tia? Está em 1 Coríntios, aleluia, Jesus, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 7. Pegue sua Bíblia e acompanhe com a tia, que está escrito assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Vocês entenderam, crianças? Vamos repetir mais uma vez com a tia? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então é assim, crianças, quando você planta uma sementinha no coração de alguém, que é a palavra de Deus, não importa quanto tempo aquela pessoa você vai esperar para que aquela semente cresça ali no coraçãozinho daquela pessoa, porque você semeia a palavra de Deus, outro rega, que é o próprio Deus, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. A tia, ela já teve essa experiência de falar do Evangelho do Senhor Jesus para alguém, mas quem colheu foi outra pessoa que veio, né, incentivou aquela sementinha a ser cuidada, e aí aquela sementinha cresceu e se tornou uma árvore frondosa como a sementinha de mostarda. Tia, mas às vezes eu falo do Evangelho assim para as pessoas, mas as pessoas nem escutam. Não importa, criança, continue falando, porque o Espírito Santo de Deus, ele é quem convence o homem dos seus pecados. E nós sabemos que quando nós estamos assim, orando por alguém, nós estamos plantando uma sementinha. Quando a gente apresenta alguém para o Senhor Jesus, nós estamos semeando uma sementinha, e com o passar do tempo, aquela palavra vai ficar no coração da pessoa, a pessoa vai lembrar daquelas palavras que ouviu de sua ou de alguém, e com certeza vai aceitar Jesus. O reino de Deus é semelhante a essa sementinha, porque o Senhor Jesus diz que não importa o tamanho,
O importante é que nós não venhamos desistir. Sabe por quê, crianças? Porque dentro da casa do Senhor tem crianças que pregam o evangelho, tem levitas, tem cantores, tem pregadores, tem missionário. E cada vez que você planta uma sementinha no coração de alguém, você está aumentando o reino de Deus a crescer. E daí, tem também aquele momento em que a palavra de Deus sendo semeada de boca em boca, de coração em coração, né? Vai crescendo, vai aumentando e daí a pouco está o reino grande, porque esse é o desejo do Senhor Jesus, que nós venhamos pregar o evangelho, que nós venhamos ganhar vidas para o reino de Deus e fazer discípulos de Jesus. Sempre tem um momento em que a gente fica pensando assim, mas eu nem sei falar direito, eu nem entendo, mas quando o Papai do Céu abre as nossas bocas, criança, ele coloca palavras em nossas bocas que a gente pode falar. Por exemplo, você pode chegar para alguém e dizer, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. Isso é semear a palavra de Deus. Às vezes a criança é crente, o pai não é, a mãe é crente, a filha não é. E tem sempre essa situação dentro de casa em que a diferença está em você falar do evangelho do Senhor Jesus e pregoar a palavra de Deus. Porque futuramente você pode se tornar um missionário da palavra de Deus. Olha só, você não quer não ser um missionário da palavra de Deus? Você conhece aquele vídeo do Midinho que anda espalhando a semente do Senhor Jesus pelo mundo inteiro, fazendo os discípulos de Jesus? É muito importante, criança, quando Jesus se reunia no meio do povo para falar do reino dos céus, multidões chegavam para ouvir Jesus falar. E hoje não é diferente, crianças. Nós podemos sim falar do evangelho do Senhor Jesus, pregar a palavra e deixar que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, dará o crescimento. Mas tia, às vezes a gente vai falar de Jesus para alguém, as pessoas nem nos ouvem por nós ser criança, mas você pode louvar, alguém ouvir você louvar e dizer que coisa linda aquela criança louvando o nome do Senhor Jesus. Você pode começar a falar do evangelho do Senhor Jesus para o seu vizinho, para o seu coleguinha de sala, de aula, né? Para o seu coleguinha também da rua, e ali eles vão ver a diferença, porque na sua vida tem a presença do Senhor Jesus. Você sabia que a tia se converteu assim? A minha mãe, a minha irmã, a tia não era crente. A tia vivia ouvindo coisas que não agradavam a Deus. E um dia minha irmã veio, falou do Evangelho de Deus para mim. E eu atentamente ouvi, né? No momento ali eu não aceitei, mas ela continuou orando por mim, falando do amor de Deus. E quando chegou o momento certo, o Senhor deu o crescimento. Assim também é na vida das crianças. Mas tia, eu sou muito tímida, eu não sei nem como me dirigir aos meus amiguinhos. Você pode dar um panfleto, você pode convidar ele para vir para um culto, né? No momento a gente não está tendo culto assim na igreja, mas você pode convidar o seu amiguinho para assistir uma live, né? Um trabalho da escola dominical, ou um culto infantil, por exemplo, né? Que está sendo maravilhoso os cultos infantil feito assim através do tio Ivanilton, né? Com a sua equipe. Você pode chamar alguém para assistir e ali você está colocando já a sementinha dentro do coraçãozinho do seu coleguinha. E outra, crianças, que o Senhor Jesus, ele faz grandes comparações através de parábolas. Ele fez, né, a comparação desta sementinha que era menor, né, mas que dá uma árvore enorme com folhas, né, frondosas, né? A palavra de Deus diz que ela promove, né, aquele local de sombra para os animais, para as pessoas também descansarem, para as aves, para as borboletas, né, para os animais que sempre procuram abrigo nas plantas. Também assim será nas nossas vidas. Quando você prega a palavra do Senhor Jesus, quando você semeia a sementinha no coração de alguém, pode ter certeza, criança, que o Senhor Jesus ele vai dar crescimento. E aí o reino dos céus vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e você vai se sentindo feliz, porque você também faz parte do reino de Deus.
e com as explicações que nós temos, né, na Bíblia, nas lições, no dia a dia também a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo cada vez mais, né? Que para ser um missionário, criança, não precisa você sair do seu lugar para ir para outro lugar. Dentro da sua casa você pode evangelizar a sua família, você pode evangelizar os seus amiguinhos, você pode evangelizar na rua que você mora. Isso é muito importante. E cada vez que você evangeliza, que você fala do amor de Deus para alguém, então você vai dar continuidade e crescimento ao reino de Deus. E assim a palavra de Deus vai crescendo, as pessoas vão se convertendo e quando você menos espera, está enorme, né? O jardim florido de pessoas que estão ouvindo e estão aceitando a Jesus. Porque como a palavra de Deus diz, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A gente sabe que a gente fala do amor de Jesus para alguém, aí as pessoas às vezes não querem nem ouvir. Aí vem outra pessoa e fala, aquela pessoa já ouve. E ali, muitas das vezes, o Senhor vai cuidando, vai regando aquela plantinha e vai crescendo, vai crescendo. E quando a gente imagina, tá aquele monte de pessoas tudo aonde? Na casa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, participando dos cultos, outros já se tornam pregadores, outros vão louvar o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque a sementinha que você plantou, Jesus deu crescimento. E é importante, crianças, que nós sempre estejamos aptos a falar da palavra do Senhor Jesus. Muitas das vezes a gente diz assim, tia, eu sou muito tímida, eu vou às vezes falar com a pessoa nem me ouve. Mas se você falar, pegar um conflito, por exemplo, né, e chegar para aquela pessoa e falar, Jesus te ama, você já está plantando a sementinha do reino de Deus. E ali, aquela pessoa vai ouvir, vai ler e vai ter curiosidade. Então, ela vai perguntar, ela vai querer vir para os cultos, para ouvir a palavra, o pastor pregando. Ela também vai querer, às vezes, lhe acompanhar quando você vier para a igreja. E assim, o reino de Deus vai crescendo e a sementinha continua sendo plantada. Amém, né, crianças? Isso é importante para as nossas vidas. E quando a gente menos imagina, o reino de Deus está crescido e o jardim de Deus bem florido, com bastante pessoas. Então, nesta lição, eu quero que vocês entendam que Jesus é quem dá o crescimento na vida das pessoas, ok? Você fala do Evangelho, você prega a palavra, você fala de Jesus e o Espírito Santo é quem convence as pessoas dos seus pecados. E aquela sementinha que você plantou no coração de alguém, pode ter certeza, criança, que ela vai crescer, ela vai florir e você vai ficar feliz de ver aquela pessoa que você falou do amor de Jesus para ela na presença do Senhor. Porque quanto mais a gente prega a palavra de Deus, que fala do amor de Jesus para as outras pessoas, então você vai estar contribuindo com o reino de Deus. E é muito importante, criança, que cada vez que a gente vier na casa do Senhor e a gente trazer uma pessoa não crente, a gente convidar o tio, o primo, a coleguinha que não é crente para ouvir a palavra do Senhor Jesus, você está contribuindo com o reino do Senhor Jesus. E é muito importante aprender. Vejam, essas 4 crianças aqui, estão se preparando com a sua ferramenta, que é a Bíblia, né, crianças? Nós temos uma grande ferramenta nas nossas mãos, que é a palavra de Deus, para falarmos e pregar o Evangelho e as pessoas ouvir e aceitar a Jesus. Como em muitos lugares por aí, tem muitos países que não permitem, né, crianças, que nós falamos do amor de Deus. Mas aqui no Brasil é maravilhoso pregar o Evangelho, porque nós não somos proibidos de andar com Bíblia, nós não somos proibidos de vir à igreja, nós podemos adorar ao Senhor a hora que nós quisermos. Então, sempre tem algo que Jesus quer de cada um de nós, é que nós não venhamos parar, que nós continuamos falando do Evangelho do Senhor Jesus. E eu quero agora mostrar para vocês algo que a tia achou interessante. E além das sementinhas da mostarda, né, que a tia trouxe aqui para mostrar para vocês, né,
que é uma sementinha pequena, mas que dá árvores lindas e frutíferas, como essa que a tia trouxe para mostrar. A tia também trouxe aqui, ó, a uva. Vocês conhecem uva? É uma delícia, né, crianças? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Olha só, a uva tem a semente bem pequenininha, mas olha só que coisa linda que ela dá. Quem é que não gosta de uva? A tia gosta. Você gosta de uva? Então, ó, a semente da uva é bem pequenininha, mas ela dá esses cachos, ó, enormes, lindos, né? Que dá pra gente comer, saborear e agradecer a Deus, porque é Ele que cuida, viu, crianças? Aqui o lavrador plantou a semente e agora deu frutos, os frutos da uva. Também nós temos, ó, o limão. Quem é que gosta de limão? O limão é azedo, né, criança? Muito azedo, mas o limão é muito bom para a saúde. O limão, ele ajuda a combater muitos problemas de saúde. E a semente dele também é pequenininha, mas quando ela é regada com cuidados, dá frutos e frutos bons. Serve para a nossa saúde. E a laranja? Você conhece a semente da laranja? É bem conhecida, né? A tia trouxe as frutas mais conhecidas do nosso dia a dia, em nossas casas. A semente da laranja também é uma sementinha pequena, mas ela também dá bons frutos que podem que faz bem a nossa saúde. E quem é que gosta de maçã? A maçã não é uma delícia? Então a maçã também tem um fruto pequeno, mas olha o tamanho do fruto que dá. É uma delícia, né? Para quem gosta de maçã, é doce e tem um gosto delicioso. E a sementinha dela é bem pequena. Então aqui, crianças, eu quero encerrar essa aula, né? Falando para vocês a importância da semente e a importância dos frutos, viu? A semente, por mais pequena que ela seja, mas ela dá bons frutos. Da mesma forma, é a palavra de Jesus. Semeie, pregue, fale do amor de Jesus para as pessoas, porque aí você está contribuindo para o crescimento do reino de Deus. E assim a tia encerra mais uma aula, né? A primeira aula desse trimestre, agradecendo ao Senhor Jesus por essa oportunidade, ao nosso pastor Josivaldo Gomes, né? O presbítero Ivanildo, né? O nosso coordenador, que tem dado um apoio muito importante nesses trabalhos, a nossa irmã Bela, né? Também, o nosso irmão Clesivaldo, a Elisama, né? Que tem tido essa paciência de estar aqui conosco, sempre gravando essas aulas, né? Nos dando um apoio, que Jesus venha abençoar todos eles grandemente. E agora a gente vai orar e apresentar, né, a semana para que vocês guardem bem esta lição de hoje. Não esqueça da sementinha, que por mais pequena que seja, mas ela dá frutos e frutos bons. E assim é a palavra do Senhor. Amém, crianças? Vamos orar? Bendito e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por mais essa aula, Jesus, apresentando todas as crianças, meu Deus, para que elas venham, Senhor Jesus, ser instrumento nas tuas mãos. Deus, eu não conheço todas elas, as que não faz parte, né, da Escola Bíblica Dominical, mas o Senhor conhece. E eu acredito, Senhor Jesus Cristo, que cada uma criança que recebeu esta palavra hoje, meu Senhor, vai ser abençoada e vai falar do teu amor para outras pessoas. Porque essa é a vontade do nosso Pai. Levar a sementinha e plantar, e o Senhor Jesus vai dar crescimento. Assim é a nossa vida como cristão. Nós temos que plantar e apresentar nas mãos do Senhor, e a colheita quem vai fazer é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Então, diante de ti, meu Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade, e que Deus visite as crianças, as enfermas e as que estão acompanhando esse trabalho, que dê um bom final de semana para todas elas, no nome de Jesus. Amém?